Imagina isso. Estás a descer, devagar no início, depois mais rápido do que o teu corpo consegue registrar. A luz desaparece em questão de metros. O azul brilhante do meio-dia transforma-se num azul mais escuro, quase violeta, e depois em algo que não tem nome em nenhuma língua humana. Uma escuridão tão completa que os teus olhos deixam de tentar ver e simplesmente desistem. A temperatura cai. O silêncio não é apenas ausência de som. É uma pressão nos ouvidos, no peito, em cada célula do teu corpo. E a pressão da água esmaga-te de todos os lados ao mesmo tempo, como se o oceano quisesse apagar-te da existência. Lá embaixo há algo. Não uma coisa, 30 coisas. Algumas vivas, algumas mortas há milênios, algumas que não deveriam existir segundo tudo o que sabemos sobre biologia, física e a história do planeta. Objetos que nenhum ser humano esperava encontrar. Criaturas que violam as regras que julgávamos inamovíveis. Estruturas construídas por mãos que procuramos há séculos. E o mais perturbador de tudo não é o que está lá embaixo. É que mal vimos 1%. 99% do oceano permanece inexplorado. Não filmado, não nomeado. No ano 2025, conhecemos melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios mares. Isso significa que cada coisa que vamos contar hoje, cada criatura monstruosa, cada ruína perdida, cada fenômeno que desafia a lógica, é apenas uma pequeníssima fração do que está à espera lá embaixo. Estás pronto para descer? Porque hoje vamos descer. Segmento por segmento, descoberta por descoberta. 30 paragens na viagem mais estranha que a espécie humana alguma vez fez. A exploração dos oceanos que cobrem 71% deste planeta e que ainda hoje continuam a ser o maior mistério que temos. Fica até ao fim. Porque o número 1 vai mudar a forma como pensas sobre o tempo, a inteligência e o que significa ser humano. O que o oceano esconde? Antes de nos submergirmos, precisamos de falar de números. E estes números são desconfortáveis. Os oceanos da Terra têm uma profundidade média de 3.688 metros. Isso não soa tão impressionante até o comparares com algo. A Torre Eiffel tem 330 metros de altura. Poderias empilhar 11 Torres Eiffel, uma em cima da outra, e ainda não alcançar o fundo do Oceano Médio. No ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, a profundidade chega aos 11.034 metros. Se colocássemos o Monte Everest no fundo dessa fossa, o seu cume ficaria coberto por mais de 2 quilômetros de água negra e gelada. A pressão nesse ponto ultrapassa as 1000 atmosferas. Para entenderes de forma visceral, isso equivale a colocar 50 aviões de passageiros em cima da tua cabeça ao mesmo tempo. E ainda assim, algo vive lá. O volume total do oceano é de aproximadamente 1.335 milhões de quilômetros cúbicos. Se esse número não te diz nada, tenta isto. Toda a água doce que existe na Terra, incluindo rios, lagos, glaciares e aquíferos subterrâneos, representa apenas 2,5% da água do planeta. Os outros 97,5% são oceano salgado, escuro, profundo e maioritariamente desconhecido. Cartografamos com detalhe de alta resolução menos de 25% do fundo marinho. O resto é, literalmente, um mapa em branco. E nesse espaço em branco, encontramos coisas que ninguém esperava. Ruínas de civilizações que deveriam ser impossíveis. Criaturas que há 125 milhões de anos não mudam. Um organismo que pode literalmente nunca morrer. Um mecanismo de precisão tão sofisticado que demoramos um século a entender para que servia. Lagos dentro do oceano que matam tudo o que tenta atravessá-los a nado. 30 coisas. Comecemos pelo início, ou melhor, pelas profundezas. Número 30. O Cristo do Abismo, um fantasma com os braços abertos. A primeira coisa estranha que encontraremos no oceano não foi colocada pela natureza. Fomos nós que a colocamos. Em 1954, o escultor italiano Guido Galletti
fundiu uma escultura de bronze de quase 2,5 metros de altura e submergiu-a no mar Mediterrâneo, ao largo da costa de San Frutuoso, na Riviera Italiana, a cerca de 17 metros de profundidade. A figura representa Cristo com os braços levantados em direção à superfície, à luz, ao mundo que está acima dele. E, no entanto, ele permanece lá embaixo, no silêncio verde do Mediterrâneo, com os olhos cegos de bronze a olhar para cima. A escultura foi colocada exatamente no local onde morreu Dario Gonzatti, o primeiro mergulhador italiano a usar equipamento de mergulho autônomo. Morreu nesse mesmo ponto em 1947, aos 31 anos. A estátua é o seu monumento, e a sua lápide, e o seu companheiro eterno. Mas o que ninguém antecipou foi o que aconteceria após décadas debaixo de água. As correntes marinhas, os micro-organismos, o sal e o tempo transformaram a escultura em algo diferente do que Galletti havia criado. Nos anos 90, a corrosão havia dobrado os dedos em ângulos impossíveis, havia escurecido o metal até ficar quase negro e havia coberto a figura com colônias de coral e algas que lhe davam um aspecto muito mais perturbador do que espiritual. Os mergulhadores que a visitavam nessa época descreviam encontrar-se de repente, na penumbra do fundo, com uma figura que parecia saída de um pesadelo. Gigantesca, deformada, com os braços torcidos para cima como se implorasse algo. Foi restaurada em 2003 e agora tem um aspecto mais parecido ao original. Mas mesmo assim, vê-la debaixo de água é uma experiência que os mergulhadores descrevem como profundamente perturbadora e bela ao mesmo tempo. Existem outras 2 cópias da mesma escultura. Uma em Key Largo, na Flórida, e outra em Granada, nas Caraíbas. Mas o original, o italiano, o que guarda os restos do primeiro mergulhador autônomo do mundo, continua a ser o mais visitado e o mais fotografado. A figura que mais aparece nos sonhos de quem a viu de perto. Há algo nessa imagem, nesses braços estendidos debaixo da água escura, que não se esquece facilmente. Número 29. O Museu de Cancún, 500 esculturas no fundo do mar. Um pouco mais a oeste, no Caribe mexicano, existe algo que poderia parecer o cenário de um filme de ficção científica submarina. Um museu de arte completamente submerso, com quase 500 esculturas em tamanho real, instaladas no fundo do oceano, ao largo da costa de Cancún e da ilha de Isla Mujeres. O Museu Subaquático de Arte, conhecido como MUSA, foi criado em 2009 pelo artista Jason de Caires Taylor, em colaboração com as autoridades mexicanas. O objetivo oficial era desviar os turistas dos recifes de coral naturais da área, que estavam a ser danificados pelo excesso de visitantes. A solução foi criar recifes artificiais em zonas de fundo arenoso, onde não havia vida marinha estabelecida, e povoá-los de esculturas que, com o tempo, se tornariam substrato para o crescimento do coral. Mas a parte realmente fascinante é o que aconteceu depois. As esculturas são feitas de um cimento especial, de pH neutro, concebido para promover o crescimento de coral e atrair vida marinha. E funcionou. Hoje, as figuras humanas que de Caires Taylor instalou há mais de 15 anos estão a ser lentamente absorvidas pelo oceano, recobertas de coral, habitadas por peixes, transformadas pelo mar em algo que já não é apenas arte, mas ecossistema. Uma figura que originalmente representava uma pessoa sentada numa cadeira de escritório aparece agora coberta de corais vermelhos e amarelos, com peixes tropicais a nadar entre os seus braços. O resultado é um lugar onde a fronteira entre o que os humanos criam e o que o oceano recria se torna completamente tênue. Se visitares o MUSA hoje, verás algo que nenhum museu em terra pode oferecer-te. Obras de arte que estão vivas, que mudam a cada semana, que nunca voltarão a parecer exatamente iguais 2 vezes. O oceano é o curador mais imprevisível que existe. Número 28. O Ourang Medan, o navio maldito do Estreito de Malaca. Mudemos completamente de registro. No final da década de 1940, vários navios que navegavam pelo Estreito de Malaca,
entre a Malásia e a ilha de Sumatra, captaram um sinal de socorro por rádio. A mensagem em código Morse era perturbadora, ainda antes de se saber o que dizia. Depois de uma sequência de nomes, vinha isto: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estão deitados na ponte e na sala de mapas e na sala do leme. Possivelmente toda a tripulação morta. E depois, segundo os relatos, mais 2 palavras em inglês: I die. E silêncio. Os navios que responderam ao sinal encontraram o Orang Medan à deriva. Quando os marinheiros de resgate subiram a bordo, encontraram exatamente o que a mensagem havia prometido: corpos por todo o lado. O capitão na ponte, os oficiais nos seus postos, os marinheiros espalhados pelo convés, o cão do navio, todos mortos, todos com os olhos abertos, todos com expressões de terror absoluto congeladas nas suas caras. Nenhum tinha marcas visíveis de violência. O que aconteceu a seguir fez com que os homens de resgate saíssem a correr do navio. O Orang Medan começou a arder e afundou antes que alguém pudesse investigá-lo mais a fundo. A história parece perfeita para um romance de terror. Perfeita demais, na verdade. Os investigadores modernos apontaram vários problemas. Não existe registro oficial do nome Orang Medan em nenhum registro de navios da época. Não há documentação dos navios que teriam recebido o sinal de socorro. Os únicos relatos originais da história provêm de uma publicação de 1948 numa revista de salvamento marítimo, e as suas fontes são vagas na melhor das hipóteses. A teoria mais plausível dos que a analisaram é que o navio existiu, mas transportava carga ilegal. Provavelmente potássio ou nitroglicerina de contrabando, substâncias que produzem gases tóxicos quando reagem com a água salgada e que podem causar morte súbita sem deixar marcas. O incêndio subsequente teria destruído as provas. Os registros teriam sido eliminados ou simplesmente nunca existiram porque o navio operava fora de qualquer jurisdição oficial. Aconteceu mesmo. O oceano, como sempre, guarda os segredos no fundo. Número 27. O saco de mãos humanas da Sibéria. Em 2018, numa pequena ilha do rio Amur, perto da cidade russa de Khabarovsk, um pescador encontrou algo que o paralisou. Um saco de plástico. Dentro do saco havia mãos humanas cortadas. Não uma ou duas, 27 pares. 54 mãos humanas no total, cuidadosamente guardadas. A notícia espalhou-se por todo o mundo em questão de horas. As teorias começaram a circular de imediato. Um assassino em série? Algum ritual macabro? O submundo criminal russo a desfazer-se de provas? O governo russo interveio rapidamente e ofereceu uma explicação mais prosaica, embora não menos perturbadora à sua maneira. As mãos provinham de cadáveres de um laboratório médico da zona, que tinham sido eliminadas de forma incorreta. As autoridades encontraram no local ligaduras e capas de plástico de tipo hospitalar que apoiavam esta versão. A explicação oficial foi aceite. O mistério foi oficialmente encerrado, mas a imagem daquele saco continua a ser difícil de apagar. Número 26. O Recife Neptuno, um cemitério sob o mar da Flórida. Ao largo da costa de Miami, a cerca de 3,5 metros de profundidade no Atlântico, existe um lugar que é simultaneamente um cemitério, um recife de coral e um destino de mergulho turístico. O Neptune Memorial Reef foi concebido pelo artista Gary Levine e o empresário Dan Zadra e inaugurado em 2007. A premissa é simples e estranha em partes iguais. As cinzas de pessoas falecidas misturam-se com cimento especial para criar elementos de um recife artificial. Os seus entes queridos podem visitar o local mergulhando. A vida marinha coloniza lentamente as estruturas, convertendo os falecidos em parte do ecossistema oceânico. Quando estiver completamente terminado, o Recife terá aproximadamente 65 mil metros quadrados de extensão e terá albergado os restos de milhares de pessoas. A famosa chefe e escritora gastronômica Julia Child, falecida em 2004, foi uma das primeiras pessoas a ser enterrada lá.
As suas cinzas fazem parte do Recife, que hoje é habitado por corais, esponjas e peixes tropicais. Há algo filosoficamente poderoso na ideia, embora também algo profundamente perturbador quando te apercebes, já debaixo de água, de que os corais que estás a admirar estão a crescer sobre restos humanos. Número 25. O caminho de Bimini. Estrada pré-histórica ou capricho da natureza. Em 1968, o piloto aviador Robert Brush e o entusiasta do mergulho J. Manson Valentine avistaram do ar algo inusual perto da ilha de North Bimini, nas Bahamas. Uma formação de pedras retangulares que se estendia debaixo de água, numa linha quase perfeitamente reta durante quase 800 metros. As pedras são enormes, algumas com mais de 5 metros de comprimento, e estão colocadas de uma forma que parece deliberadamente ordenada. A controvérsia dura há mais de 50 anos sem resolução. Os que acreditam que é uma estrutura artificial argumentam que o alinhamento é demasiado preciso para ser natural, que os ângulos retos não aparecem espontaneamente na natureza e que o ajuste entre algumas pedras é tão exato que parece engenharia humana. Alguns vão mais longe e afirmam que é evidência da Atlântida, citando profecias do vidente americano Edgar Cayce, que nos anos 30 previu que restos da Atlântida seriam encontrados perto de Bimini em 1968, exatamente quando a formação foi descoberta. Os geólogos marinhos têm outra explicação. Trata-se de uma formação natural de beach rock, uma rocha sedimentar que se forma quando os sedimentos de areia e conchas se cimentam debaixo de água. O beach rock tende a fraturar-se em blocos com ângulos retos pelas tensões internas do material, criando padrões que, vistos da água, podem parecer artificiais. As análises de datação do material são consistentes com uma idade de entre 2.000 e 3.500 anos, o que não corresponde a nenhuma civilização conhecida capaz de construir estruturas dessa escala no Atlântico. Mas a incerteza persiste, e a ilha de Bimini continua a receber mergulhadores e arqueólogos amadores que chegam convencidos de que vão encontrar a cidade perdida da Atlântida. Número 24. Os rios submarinos. Água dentro da água. Isto deveria ser impossível. E, no entanto, existe. Em 2010, uma equipa de cientistas da Universidade de Leeds anunciou a descoberta de um rio que flui pelo fundo do Mar Negro, seguindo o leito marinho tal como um rio terrestre segue um vale. Tem corrente, sedimento em suspensão, quedas de água e até o que se poderia chamar praias. Se estivesse à superfície, seria o 6º maior rio do mundo em caudal. Mas está debaixo do mar, a 35 metros de profundidade, fluindo através de um canal que se estende por quase 60 quilômetros. O fenômeno chama-se corrente de densidade ou corrente de turbidez, e ocorre porque a água que flui do Mar Negro para o Mediterrâneo através do Estreito do Bósforo tem uma salinidade e temperatura diferentes da água circundante, o que a torna mais densa e faz com que se afunde e flua pelo fundo como um rio convencional. Algo semelhante ocorre no cenote Angelita, na península de Yucatán, no México. Os mergulhadores que descem a este cenote encontram a certa profundidade o que parece ser uma superfície de água completamente diferente, com a sua própria camada de névoa, as suas próprias margens e o seu próprio nível. O efeito visual é de um rio fluindo dentro do cenote, abaixo do nível em que eles estão a nadar. Em ambos os casos, a explicação científica é a diferença de densidade causada por variações de salinidade e temperatura. A água com mais sal é mais densa e afunda-se. A água com menos sal ou mais quente flutua por cima. O resultado, quando há diferença suficiente entre as camadas, é algo que parece sólido, mas que na realidade é líquido. Saber a explicação não torna a imagem menos impossível. Número 23. As Cruzes do Martírio, 40 cruzes no fundo do Atlântico. No início do século XVI, um grupo de jesuítas partiu das Ilhas Canárias para a América em missão evangelizadora,
O navio que os transportava nunca chegou ao seu destino. Foi interceptado por um navio pirata francês que saqueou a embarcação, tomou o navio como butim e atirou os missionários ao mar, algures no Atlântico, deixando-os morrer na água. Durante mais de 2 séculos, a história desses homens foi arquivada como mais uma tragédia da era da exploração. Em 1742, o Papa Bento XIV declarou os mártires, reconhecendo que tinham morrido pela sua fé, embora ninguém soubesse exatamente onde nem quando. Foi no ano 2000 que o local da sua morte recebeu finalmente um marcador. Uma equipa de mergulhadores colocou 40 cruzes no fundo do Oceano Atlântico, nas coordenadas aproximadas onde os registros históricos sugerem que o ataque ocorreu. As cruzes de metal permanecem lá hoje, cobertas lentamente por organismos marinhos, num fundo que ninguém vê, exceto os mergulhadores ocasionais que fazem a peregrinação. É um dos poucos monumentos funerários do mundo que só pode ser visitado debaixo de água. Número 22. O Corryvreckan, o terceiro maior redemoinhos do mundo. Entre as ilhas escocesas de Jura e Scarborough, no estreito com o mesmo nome, há um ponto onde o mar nunca está tranquilo. O Corryvreckan é o terceiro maior redemoinho do mundo, e segundo os registros meteorológicos, ruge os 365 dias do ano. O nome provém do gaélico escocês e pode traduzir-se aproximadamente como o caldeirão do homem pintado. A mitologia celta descrevia-o como o lugar onde Cailleach, a bruxa do inverno, lavava o seu grande manto, criando os turbilhões com o movimento. A explicação física é mais tranquilizadora, mas não menos assombrosa. O Corryvreckan forma-se porque a água do Atlântico que sobe durante a maré e a água que desce pelo outro lado chocam precisamente nesse estreito sobre uma coluna de rocha submarina que sobe até 29 metros acima do leito marinho. O resultado é um redemoinho permanente que pode atingir velocidades de até 16 km por hora, com ondas de até 9 metros em condições severas. Em setembro de 1947, o escritor George Orwell esteve quase a morrer nele. Orwell, que então trabalhava no seu romance 1984 na ilha de Jura, saiu de barco com o sobrinho e o filho adotivo, foi apanhado pelo redemoinho e virou. Foram resgatados por pescadores locais. Orwell nunca mencionou o episódio em cartas ou diários, embora os seus biógrafos o considerem um dos momentos mais aterradores da sua vida. Hoje, existem tours turísticos que levam os visitantes a navegar até a beira do Corryvreckan. Os guias garantem que é completamente seguro. Os guias estão a dizer a verdade, mas os que o viram de perto descrevem o som, uma espécie de rugido profundo que se sente mais no peito do que nos ouvidos, como algo que não se esquece. Número 21. O corpo mumificado de Manfred Fritz Bajorat. Em fevereiro de 2016, um barco de pesca filipino deparou-se com um veleiro à deriva no mar das Filipinas. O barco chamava-se Saio e navegava há décadas no mar. O seu proprietário, o marinheiro alemão Manfred Fritz Bajorat, havia circunnavegado o mundo nele. Quando os pescadores subiram a bordo, o barco parecia abandonado. Mas quando desceram a cabine, encontraram Bajorat sentado junto ao seu rádio, com a cabeça apoiada sobre a secretária, como se tivesse adormecido enquanto tentava fazer uma chamada. Estava morto há aproximadamente uma semana. O calor extremo, a baixa umidade e a constante circulação de ar salgado haviam mumificado o seu corpo de forma quase perfeita. Bajorat tinha 59 anos, e os forenses determinaram que havia morrido de ataque cardíaco. Teria estado completamente só, no meio do Pacífico, sem que ninguém soubesse onde estava. A história foi estranhamente comovente de uma forma difícil de explicar. As cartas que os investigadores encontraram a bordo mostravam que Bajorat estava a processar o luto pela sua ex-esposa, Cláudia, que havia morrido de cancro 2 anos antes. Ele havia voltado ao mar para se recuperar, e o mar cobrou-lhe a dívida final enquanto tentava chamar alguém pelo rádio. O Saio foi levado a Porto. Bajorat foi enterrado nas Filipinas,
Ninguém sabe o que aconteceu depois ao veleiro. Número 20. 87 morteiros da Segunda Guerra Mundial numa praia de Hampshire. Em agosto de 2011, trabalhadores que realizavam tarefas de manutenção na Calshot Beach, no condado de Hampshire, no sul de Inglaterra, encontraram algo enterrado na areia que os deixou completamente imóveis. Um projétil de morteiro da Segunda Guerra Mundial. Depois encontraram outro, e mais outro. Quando chegou a Marinha Real Britânica e começou a escavar de forma sistemática, encontraram 87 morteiros no total, perfeitamente conservados, ainda ativos, enterrados numa praia onde as pessoas tinham estado a construir castelos de areia com os seus filhos durante décadas. A hipótese mais provável é que fazem parte de um depósito de munições de treino que foi enterrado durante ou após a guerra. A costa sul de Inglaterra esteve intensamente militarizada durante a Segunda Guerra Mundial, e a documentação de onde exatamente foi armazenado ou descartado o material de treino é, na melhor das hipóteses, incompleta. O especialista da Marinha que supervisionou a operação de desativação declarou que nunca havia visto nada igual. 87 artefactos explosivos numa única praia. O oceano e as suas costas guardam os segredos de cada guerra que a humanidade travou, e às vezes devolvem-nos sem aviso prévio. Número 19. A cidade perdida debaixo de água de Mahabalipuram. A 26 de dezembro de 2004, o tsunami do Oceano Índico arrasou as costas do Sri Lanka, Índia, Indonésia e Tailândia, matando mais de 230 mil pessoas. Foi uma das catástrofes naturais mais devastadoras da história moderna. Mas em Mahabalipuram, um porto histórico no estado de Tamil Nadu, na costa leste da Índia, o tsunami fez algo inesperado antes de destruir. Retirou o mar para trás durante vários minutos, mais do que qualquer habitante local havia visto alguma vez, deixando a descoberto estruturas no fundo marinho que tinham estado submersas durante séculos. As testemunhas que o viram descreveram ruínas de templos e edifícios debaixo de água, brevemente visíveis antes de o mar voltar com toda a sua força. Após o tsunami, uma equipa da Archaeological Survey of India e do National Institute of Oceanography realizou exploração submarina na zona. As suas descobertas foram significativas. Encontraram muros de pedra, degraus esculpidos, blocos de granito trabalhados e o que pareciam ser os alicerces de estruturas de grande dimensão, a profundidades de entre 5 e 8 metros abaixo do nível do mar. A lenda local já falava disto. As tradições históricas de Mahabalipuram sustentam que a cidade teve 7 templos nas suas origens e que 6 deles foram engolidos pelo mar. Apenas um permanecia em terra, o famoso templo da costa de Mahabalipuram, que data do século VII depois de Cristo. Os arqueólogos estimam que as ruínas submersas poderão ser anteriores a esse templo, possivelmente datando de entre 1500 e 1200 anos atrás. Mas as investigações têm sido lentas e fragmentárias, e o mar continua a guardar a maior parte do segredo. Número 18. O dedo de gelo da morte, o Brinicle. Este fenômeno tem um dos nomes mais poéticos e aterradores da ciência, Brinicle, que em português poderia chamar-se estalactite de salmoura, embora nenhuma dessas palavras capture realmente o que é. Ocorre apenas nas regiões polares, sob o gelo ártico ou antártico. Quando o mar congela a partir de cima, a água salgada fica presa entre os cristais de gelo e concentra-se progressivamente até se tornar uma salmoura extremamente densa e fria, muito mais salgada e mais fria do que a água oceânica normal. Esta salmoura é tão densa que cai para baixo quando escapa do gelo, criando uma coluna vertical que desce até ao fundo. A água oceânica circundante, ao contato com essa salmoura ultrafria, congela instantaneamente. O resultado é um tubo de gelo que cresce para baixo enquanto a salmoura continua a cair, como uma estalactite que se forma em tempo real sob o mar.
E quando esse tubo de gelo chega ao fundo marinho, estende-se sobre o substrato, congelando tudo o que toca. Em 2011, a equipa do programa Frozen Planet, da BBC, filmou um brinículo completo a formar-se na Antártida. As imagens mostravam estrelas do mar e ouriços do mar a ser alcançados pelo avanço do gelo e a ficar encerrados nele em questão de minutos. O fenômeno foi batizado popularmente como o dedo da morte. A temperatura da salmoura dentro de um brinícle pode ser de menos 20 graus Celsius, cerca de 26 graus mais fria do que a água do mar circundante. Tudo o que toca congela. Não há escapatória possível para os organismos bentônicos que vivem no fundo e não conseguem mover-se rapidamente. É belo e é uma sentença de morte. O oceano tem esse costume. Número 17. O cemitério de locomotivas de New Jersey. Em 1985, 2 mergulhadores que exploravam o fundo do oceano ao largo da costa de Seagirt, em New Jersey, a uma profundidade de cerca de 27 metros, encontraram algo que nunca esperavam encontrar debaixo de água. Locomotivas a vapor do século XIX. Não uma, 2. As locomotivas são do tipo Planet, um design fabricado na década de 1850, e a sua mera presença no fundo do Atlântico levanta uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva. Como chegaram até lá? A teoria mais aceite é que as locomotivas estavam a ser transportadas numa barcaça desde Boston, no Massachusetts, para uma cidade do sul, possivelmente Savannah, na Geórgia, ou algum ponto no Golfo do México. Durante a viagem, uma tempestade teria alcançado a barcaça, e as pesadas locomotivas, que cada uma pesa cerca de 15 toneladas, teriam caído à água ou afundado o barco. Não há registros de nenhum naufrágio que coincida com essa descrição, o que sugere que o acidente ou nunca foi reportado, ou que os registros se perderam. As locomotivas estão há mais de 170 anos no fundo do Atlântico. Estão cobertas de corais e incrustações marinhas, mas estruturalmente intactas. São tão grandes que criariam uma operação logística enorme se tentasse recuperá-las. Ninguém moveu ainda nenhum plano concreto para o fazer. Por agora, as locomotivas continuam no fundo do mar, sendo visitadas ocasionalmente pelos mergulhadores da zona que transformaram o local num ponto de referência local. Há décadas que recebem visitas. Os peixes encontraram lar entre as suas rodas. Número 16. O SS Thistelgorm, o naufrágio mais fotografado do mundo. A 6 de outubro de 1941, às 2 da manhã, 2 bombardeiros alemães, Heinkel Ha-111, localizaram no Mar Vermelho o SES Thistelgorm, um cargueiro a vapor britânico que transportava suprimentos militares para as forças do Commonwealth no norte de África. As bombas atingiram os compartimentos de carga onde se armazenavam munições, e a detonação secundária foi tão massiva que partes do navio foram projetadas a dezenas de metros de distância. O Thistelgorm, com 126 metros de comprimento, afundou em menos de 5 minutos, levando consigo 9 dos seus tripulantes. O que ficou no fundo do Mar Vermelho é um inventário quase perfeito do esforço de guerra britânico. 2 locomotivas a vapor, caminhões militares Bedford, motocicletas BSA, rifles Lee-Enfield nas suas caixas originais, botas de borracha, capacetes de aço, pneus de aviação, jipes, Brencarriers e munição em enormes quantidades. Tudo perfeitamente conservado pelas águas quentes, mas relativamente quietas do Mar Vermelho. Em 1955, Jacques Cousteau encontrou o naufrágio por acaso, quando a âncora do seu barco ficou presa numa das estruturas. Passou vários dias a explorá-lo e levou alguns objetos de lembrança, incluindo o sino do barco. Os seus filmes do naufrágio tornaram-no famoso. Hoje, o Thistelgorm é o naufrágio mais popular para mergulho do mundo. Milhares de mergulhadores visitam-no cada ano. Os corais colonizaram os caminhões. Os peixes vivem dentro dos cascos de aço. As motocicletas estão ainda alinhadas na sua porão,
como se esperassem que alguém viesse buscá-las. Número 15. Atlit Yam, uma aldeia neolítica sob o Mediterrâneo. Na costa de Israel, a cerca de 400 metros da margem e a entre 8 e 12 metros de profundidade, existe uma aldeia. Não as ruínas de uma aldeia inteira, com casas, poços de água, estruturas de pedra, fornos de cozimento e o que os arqueólogos identificaram inequivocamente como uma fonte ritual. Um círculo de 7 enormes pedras de até 2 metros de altura, posicionadas à volta de uma nascente de água doce que ainda brota do fundo marinho. Atlit Yam foi descoberta acidentalmente em 1984 pelo arqueólogo marinho Ehud Galili, da Universidade de Haifa. As datações de carbono revelaram que a aldeia foi habitada entre há aproximadamente 9.000 e 8.300 anos, no Neolítico, quando os seres humanos estavam na transição de ser caçadores-recoletores para agricultores. Os habitantes de Atlit Yam pescavam, cultivavam cereais e tinham animais domésticos. Abandonaram a aldeia de forma tão repentina que deixaram para trás peixes preparados para ser trocados comercialmente, ainda empilhados no que teriam sido seus cestos originais. Por que partiram? A hipótese mais aceite é uma combinação de 2 fatores. A subida do nível do mar, que se seguiu ao fim da última, era glacial, que teria inundado gradualmente as zonas costeiras de todo o Mediterrâneo, e possivelmente um tsunami causado por uma erupção vulcânica no Etna, ou noutro vulcão mediterrâneo, que teria acelerado o abandono final. Entre as descobertas mais perturbadoras de Atlit Yam, esqueletos humanos com sinais de tuberculose, os mais antigos casos documentados desta doença na história humana. Número 14. As ruínas submarinas de Cuba, cidade perdida ou engano geológico. No ano 2001, 2 investigadores canadianos, Paulina Zelitsky e Paul Weinsweig, que operavam a empresa de exploração submarina Advanced Digital Communications, estavam a realizar um reconhecimento sonar do fundo marinho perto da península de Guanacahabibes, na extremidade ocidental de Cuba, a uma profundidade de entre 600 e 750 metros. O que os seus ecrãs de sonar lhes mostraram deixou-os sem palavras. Estruturas simétricas, formas geométricas regulares, algo que nas imagens de sonar parecia inequivocamente artificial. Pirâmides, círculos, blocos retangulares dispostos em padrões que não podiam ser facilmente atribuídos a processos geológicos naturais. Zelitsky e Weinsweig filtraram a informação para a imprensa. A história explodiu a nível mundial. Falava-se de uma cidade pré-histórica submersa a 750 metros de profundidade, de uma civilização desconhecida, da Atlântida, de tudo. Depois veio a ciência. Os geólogos marinhos que analisaram as imagens de sonar e os primeiros vídeos obtidos com ROV assinalaram que as estruturas, embora visualmente sugestivas, eram consistentes com formações naturais de rocha ígnea ou metamórfica que pode fraturar-se em blocos retangulares com ângulos retos sob certas condições de pressão e temperatura. O problema mais fundamental, no entanto, era de escala temporal. Para que qualquer cidade humana ficasse submersa a 750 metros de profundidade, teria de ter existido há entre 40.000 e 50.000 anos, num período em que o nível do mar estava suficientemente baixo. Mas há 50.000 anos, nenhum grupo humano conhecido tinha a capacidade tecnológica para construir estruturas dessa escala. A investigação nunca concluiu formalmente. As licenças para exploração foram difíceis de obter. O debate foi se apagando sem resolução. As imagens de sonar continuam a ser o que sempre foram, intrigantes e ambíguas. O oceano tem essa capacidade de mostrar o suficiente para que o cérebro humano preencha os espaços com o que quer ver. Número 13. As chaminés hidrotermais negras, ecossistemas sem luz. Fevereiro de 1977.
O submarino de investigação Alvin, operado pelo Woods Hole Oceanographic Institution, desce às profundezas da dorsal do Pacífico Oriental, a cerca de 2.500 metros sob o oceano. A equipa a bordo está a realizar um reconhecimento geológico rotineiro dos campos hidrotermais das Ilhas Galápagos. E então acontece algo que muda a biologia para sempre. As câmeras do Alvin captam, na escuridão total, um ecossistema que ninguém sabia que podia existir. A vida. Muita vida. Mexilhões gigantes. Caranguejos de proporções anômalas. E, sobretudo, vermes tubulares brancos de até 2 metros de comprimento, em colônias que cobrem o fundo do oceano como um campo de flores alienígenas. Tudo isto à volta de estruturas de rocha, pelas cujas fendas sai água extremamente quente, tão quente que, em alguns casos, ultrapassa os 400 graus Celsius, carregada de minerais e sulfureto de hidrogênio. As chaminés hidrotermais negras, assim chamadas porque os fluidos ricos em sulfuretos que expelem reagem com a água fria circundante e formam nuvens negras que parecem fumo, são hoje um dos ecossistemas mais estudados do planeta. E o mais revolucionário da sua descoberta não foi a sua existência em si, mas a implicação para a nossa compreensão da vida. Até 1977, os cientistas acreditavam que toda a vida na Terra dependia, em última análise, da energia solar. As plantas usam a luz do Sol, os animais comem plantas, e assim a cadeia remonta sempre até ao Sol. Os ecossistemas das chaminés hidrotermais demonstraram que isso era falso. Os micro-organismos que formam a base destes ecossistemas não usam fotossíntese, usam quimiossíntese. Obtêm energia das reações químicas entre o sulfureto de hidrogênio, que sai das chaminés, e o oxigênio da água circundante, sem necessidade de luz solar, sem ligação com a superfície. Os vermes tubulares gigantes alojam bactérias quimiosintéticas num órgão especial chamado trofossoma, que ocupa até 35% do interior do seu corpo. O que isso significa para a procura de vida extraterrestre é direto. Se a vida pode florescer num ambiente sem luz, quente, tóxico para a maioria dos organismos conhecidos, então os oceanos de luas, como Europa de Júpiter ou Encélado de Saturno, que tem água líquida sob a sua crosta de gelo, mas nenhuma luz solar, já não são descartáveis como candidatos para albergar vida. As chaminés hidrotermais não só mudaram a biologia terrestre, alargaram o universo do possível. Aquí está la traducción completa al portugués, manteniendo la puntuación, estructura y cantidad de palabras de cada párrafo. Número 12. A Frota Fantasma de Truk, um cemitério de guerra no Pacífico. Em fevereiro de 1944, a Marinha dos Estados Unidos lançou a Operação Hailstone, um ataque surpresa massivo contra o atol de Truk, na atual Micronésia, que era então a base naval mais importante do Império Japonês no Pacífico Central. Durante 2 dias de ataques aéreos e de superfície, a Marinha norte-americana afundou mais de 40 navios japoneses, incluindo couraçados, cruzadores, destroyers, cargueiros e um hospital naval. Além disso, destruiu mais de 270 aviões e uma grande quantidade de veículos e equipamento militar em terra. O resultado foi o que hoje se conhece como a Frota Fantasma de Truk, o cemitério de navios mais grande do mundo debaixo d'água. Os destroços desses navios jazem agora a profundidades de entre 15 e 60 metros na lagoa do atol. Décadas de vida marinha os colonizaram completamente. Os cascos dos destroyers estão cobertos de corais macios de cores brilhantes. Os hangares dos porta-aviões são agora o lar de milhares de peixes. O tanque de combustível de um dos cargueiros ainda contém petróleo do que emergiu em 1944, e entre os destroços há ossos. O governo japonês reconheceu que muitos dos navios ainda contêm os restos de marinheiros que não puderam ser recuperados. Truk é considerado um lugar sagrado pelas famílias dos falecidos e, ao mesmo tempo, é um dos destinos de mergulho mais populares do mundo.
com milhares de visitantes por ano que nadam entre os canhões enferrujados e as escotilhas seladas. É um dos poucos lugares do mundo onde o turismo e a memória histórica coexistem de uma maneira que resulta simultaneamente perturbadora e profundamente humana. Número 11. A anomalia do Mar Báltico, o falcão milenário do fundo do mar. Em junho de 2011, uma empresa sueca de caça de tesouros chamada Ocean Explorer, liderada por Peter Lindberg e Dennis Asberg, estava realizando buscas com sonar no Mar Báltico entre a Suécia e a Finlândia, quando seus instrumentos detectaram algo estranho no fundo. Quando analisaram as imagens do sonar, o primeiro pensamento de todos, e o disseram em voz alta antes que alguém pudesse ser sensato a respeito, foi no Falcão Milenário, a nave espacial fictícia dos filmes de Star Wars. A formação tinha forma circular, de aproximadamente 60 metros de diâmetro, com bordas definidas e o que parecia ser uma estrutura mais elevada no centro. A história se espalhou pela internet na velocidade das teorias de conspiração mais infecciosas. Uma nave alienígena? Um artefato pré-histórico? Uma instalação secreta? A resposta, quando Lindberg e Asberg voltaram ao local em 2012 com uma equipe de pesquisa, foi mais decepcionante para os entusiastas do paranormal, mas fascinante do ponto de vista geológico. Trata-se de uma formação de rocha vulcânica, provavelmente um Plutão extrudido, ou um nódulo de lava que esfriou em forma circular há milhares de anos. As marcas que pareciam pistas de pouso na imagem do sonar são traços naturais da rocha. Há uma lição importante na anomalia do Mar Báltico, e é sobre a confiabilidade das imagens de sonar de baixa resolução. O sonar converte diferenças de densidade e textura em imagens visuais de maneira imperfeita. Formas que parecem geométricas no sonar podem ser completamente naturais quando vistas de perto. O cérebro humano busca padrões, especialmente padrões familiares, mesmo onde não existem. Mas a história também ilustra algo genuinamente verdadeiro. 80% do fundo marinho continua sem mapeamento com resolução suficiente para entender o que contém. O que a anomalia do Mar Báltico não era, a surpresa continua sendo válida. Não sabemos o que mais há lá embaixo. Número 10. Thonis Herakleion, a cidade egípcia perdida sob o Mediterrâneo. Esta cidade não é um mito, não é uma lenda, não é uma extrapolação arqueológica. Existem documentos gregos e egípcios que a mencionam como uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo antigo. E durante mais de 1000 anos, ninguém soube onde estava. Thonis Herakleion, conhecida pelos gregos como Herakleion e pelos egípcios como Thonis, foi o principal porto de entrada do Egito durante séculos, aproximadamente entre o século VIII a.C. e o século I a.C. Segundo Heródoto, foi o ponto por onde Helena de Troia e Paris passaram a caminho do Egito. Foi o lugar onde Alexandre Magno teria passado antes de fundar Alexandria. As inscrições do próprio templo principal da cidade, dedicado ao deus Amon, a descrevem como sede de rituais que determinavam quem podia legalmente governar o Egito. Desapareceu sem deixar rastro visível. Sua existência era conhecida apenas por documentos escritos, e durante quase 2000 anos foi considerada possivelmente mítica. No ano 2000, o arqueólogo submarino franco-egípcio Frank Godiel e sua equipe do European Institute for Underwater Archaeology a encontraram na baía de Abukir, ao norte de Alexandria, sob uns 10 metros de água e vários metros a mais de sedimento. A descoberta foi tão extraordinária que levou vários anos para ser escavada de forma sistemática. O que encontraram era praticamente a cidade inteira. Estátuas de granito de 5 metros de altura de deuses e reis egípcios. Inscrições hieroglíficas perfeitamente legíveis. O grande templo de Amon com suas colunas tombadas. Mais de 700 âncoras de diferentes épocas, evidência do intensíssimo tráfego marítimo que a cidade administrou. Moedas gregas e egípcias, joias, cerâmica.
os destroços de mais de 70 navios dentro do antigo porto. Afundou gradualmente entre os séculos I a.C. e VIII depois de Cristo, como consequência de uma combinação de fatores: a liquefação dos solos por terremotos, a elevação do nível do mar e possivelmente inundações catastróficas que afundaram seções inteiras da cidade. Seus habitantes tiveram tempo de se salvar, mas não de levar seus templos. Hoje, a equipe de Gódio continua escavando. Calculam que descobriram menos de 5% da área total da cidade. Número 9. O Grande Buraco Azul de Belize, a fossa mais famosa do oceano. Visto do ar, o Grande Buraco Azul de Belize parece algo desenhado por computador. Um círculo perfeito, de um azul profundo e quase impossível, rodeado pelo azul mais claro e brilhante do Recife de Barreira. Tem 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. Jacques Cousteau o visitou em 1971 com seu barco Calypso e o classificou como um dos 5 melhores lugares de mergulho do mundo, o que praticamente inventou o turismo de mergulho em Belize. O que o Grande Buraco Azul realmente é, do ponto de vista geológico, é uma dolina marinha, uma caverna calcária que se formou durante a última era glacial, quando o nível do mar era uns 120 metros mais baixo do que hoje. As cavernas calcárias se formam quando a água levemente ácida da chuva dissolve o calcário durante milhares de anos, criando cavidades subterrâneas. Quando o nível do mar subiu ao final da glaciação, essas cavernas costeiras ficaram inundadas. E quando o teto das cavernas cedeu, se formaram os buracos azuis. Dentro do Grande Buraco Azul, a partir dos 30 metros de profundidade, o mergulho se torna estranho. A água abaixo de certa cota é praticamente estanque, sem oxigênio, e está saturada de ácido sulfídrico. Nada vive ali. Em 2018, a equipe de Richard Branson realizou uma exploração com submarinos e encontraram no fundo do buraco azul algo inesperado. Estalactites perfeitamente formadas, como as de uma caverna seca, que confirmavam a teoria de que o lugar foi uma caverna em terra firme há entre 14.000 e 15.000 anos. Também encontraram, no fundo anóxico sem oxigênio, os esqueletos perfeitamente conservados de 2 tubarões e uma lagosta que haviam descido demais e não tinham conseguido voltar à superfície. E segundo a equipe de Branson, evidência do que poderia ser a história climática da região codificada em camadas de sedimento, a drástica redução das precipitações que coincide com o colapso da civilização maia clássica por volta do ano 800 d.C. Número 8. O Monumento de Yonaguni, arquitetura japonesa ou geologia caprichosa. Em 1986, o instrutor de mergulho Kihachiro Arataki estava explorando as águas ao largo da costa da ilha de Yonaguni, a ilha mais ocidental do arquipélago japonês, quando se deparou com algo que o deixou boquiaberto. Uma série de terraços de rocha cortados em ângulos retos perfeitos, com degraus, plataformas, colunas e o que pareciam ser figuras talhadas nas paredes. A estrutura, conhecida como o Monumento de Yonaguni ou a Pirâmide de Yonaguni, se estende ao longo de uns 150 metros de comprimento e 40 metros de altura, submersa entre 5 e 30 metros de profundidade. Suas paredes têm ângulos de até 90 graus. Os terraços são surpreendentemente regulares. O debate entre geólogos e arqueólogos leva 4 décadas sem se resolver. O argumento mais sólido a favor da origem natural o oferece o geólogo marinho Robert Schoch, da Universidade de Boston, que estudou o monumento pessoalmente nos anos 90. Schoch concluiu que todas as características visíveis, incluindo os ângulos retos e as superfícies planas, são explicáveis pelos processos naturais de fratura do arenito que predomina na área. O arenito se fratura ao longo de planos paralelos chamados estratos. E quando os estratos são horizontais e verticais, o resultado natural são blocos com ângulos retos. No entanto,
Há um detalhe que os defensores da origem artificial apontam e que Schoch não pôde explicar completamente. A existência do que parece ser um caminho talhado ao redor da base da estrutura, de uma uniformidade difícil de atribuir a processos puramente naturais. Masaaki Kimura, um geólogo da Universidade das Ryukyus, que passou décadas estudando o monumento, tomou o partido contrário e argumentou que a estrutura foi construída ou modificada por humanos há entre 5.000 e 10.000 anos, quando o nível do mar era suficientemente baixo para que o lugar estivesse em terra firme. A controvérsia continua aberta. O monumento de Yonaguni é, conforme o contexto em que você o veja, o mais antigo exemplo conhecido de arquitetura humana no mundo, ou o exemplo mais visualmente espetacular de como a geologia pode enganar a percepção humana. Número 7. A cidade perdida de Dwarka, a morada de Krishna, sob o mar da Arábia. Na tradição do hinduísmo, Dwarka é uma das cidades mais sagradas. É a cidade onde o deus Krishna governou seu reino por mais de 100 anos antes de que, segundo os textos sagrados, fosse submersa sob o mar, na mesma hora em que Krishna partiu deste mundo. O texto épico do Mahabharata, compilado em sua forma atual entre o século IV a.C. e o século IV depois de Cristo, mas que preserva tradições muito mais antigas, descreve Dwarka como uma cidade extraordinária. 12 yojanas de comprimento, construída sobre terreno ganho ao mar, com palácios de ouro, vias amplas e jardins que só podiam ser obra dos deuses. Em 1983, o National Institute of Ocean Technology da Índia começou explorações submarinas na Baía de Dwarka, no estado de Gujarat, no noroeste do país. Encontraram estruturas debaixo d'água, muros de pedra, objetos de cerâmica datados entre os séculos XV e XIII a.C. Evidência de uma cidade portuária de significativa escala. Mas o mais extraordinário ocorreu no ano 2001, quando o mesmo instituto realizou exploração por sonar da costa de Gujarat em uma área conhecida como o Golfo de Kambat. O que encontraram a uma profundidade de 40 metros, sepultado sob camadas de sedimento marinho, eram os contornos do que pareciam ser duas cidades separadas, com ruas regulares, edifícios retangulares e uma escala que os pesquisadores estimaram em quilômetros quadrados de extensão. O material recuperado do fundo, incluindo artefatos de madeira, foi datado por carbono em alguns casos há mais de 9.000 anos de antiguidade, o que os colocaria muito acima de qualquer civilização conhecida na região. A controvérsia foi imediata. Arqueólogos independentes apontaram que a datação de madeira de fundo marinho é metodologicamente problemática, porque os sedimentos podem conter material orgânico de épocas muito diferentes, misturado sem ordem cronológica. As imagens do sonar, além disso, mostravam formas que podiam ser estruturas artificiais ou podiam ser formações geológicas, conforme a interpretação. A verdade é que o fundo do Golfo de Kambat não foi explorado com a profundidade necessária para responder à questão de forma definitiva. E dada a profundidade e a quantidade de sedimento, esse processo levará anos, se é que algum dia se realiza com o rigor necessário. O que está documentado e aceito pela comunidade arqueológica é que a Dwarka histórica, a cidade que existe hoje em Gujarat, tem restos que remontam ao menos ao 2º milênio antes de Cristo, o que a torna uma das cidades mais antigas da Índia. Se sob o mar há algo anterior e maior, o oceano ainda não o revelou por inteiro. Número 6. O Galeão São José. 17.000 milhões de dólares sob o mar. Em 8 de junho de 1708, ao largo das costas de Cartagena das Índias, no que hoje é a Colômbia, ocorreu uma das batalhas navais mais decisivas da América colonial. O enfrentamento entre a esquadra de terra firme espanhola, composta por 4 galeões, e uma esquadra de 5 navios ingleses, sob o comando do comodoro Charles Wagner. O Galeão São José era o navio almirante da frota espanhola.
Levava a bordo o equivalente a 6 anos de produção de ouro, prata, esmeraldas e outros tesouros dos vice-reinados do Peru, Panamá e Colômbia. Estimativas modernas situam o valor do carregamento entre 8.000 e 17 mil milhões de dólares atuais. Era literalmente o navio mais valioso que navegava o mundo naquele momento. Na batalha, o San José foi atingido no paiol de pólvora. A explosão foi tão violenta que o navio afundou em questão de minutos, levando consigo 578 dos seus 600 tripulantes e todo o seu carregamento. Apenas 11 pessoas sobreviveram. Durante quase 300 anos, o San José foi considerado o maior tesouro afundado da história, e sua localização exata foi procurada por caçadores de tesouros, empresas privadas e governos de vários países. Em novembro de 2015, o governo colombiano anunciou que o CCGS Pathfinder, um navio de pesquisa, havia localizado o galeão usando tecnologia de sonar de alta resolução. Os canhões de bronze com decorações em forma de golfinho, que são o elemento identificador único do San José, confirmaram a identidade. O navio jaz a uns 600 metros de profundidade em uma localização exata que o governo colombiano mantém classificada por razões de segurança. Desde então, o caso gerou um conflito legal de proporções épicas. A Colômbia reivindica o tesouro como patrimônio histórico nacional. A Espanha argumenta que o navio era um navio de guerra do Estado espanhol e que o tesouro pertence à Espanha ou aos seus descendentes legais. As comunidades indígenas colombianas argumentam que o ouro e a prata foram extraídos de seus territórios ancestrais por meios coercitivos e deveriam pertencer a elas. Em maio de 2024, o governo colombiano iniciou a primeira fase de recuperação de objetos do naufrágio. O resultado final dos conflitos legais ainda está nos tribunais. O San José continua lá, a 600 metros de profundidade, com seus canhões de golfinhos apontando para cima, esperando que alguém decida a quem pertence. Número 5. O mecanismo de Anticitera, um computador de 2.000 anos sob o Mediterrâneo. No ano 1900, um grupo de pescadores de esponjas da ilha grega de Cime se refugiou de uma tempestade perto da pequena ilha de Anticitera, entre Creta e o Peloponeso. Mergulhando para passar o tempo, um deles, Elias Stadiates, desceu a uns 45 metros e encontrou algo. Um navio naufragado cheio de estátuas de bronze e mármore. Durante os meses seguintes, uma operação de salvamento recuperou dezenas de objetos do naufrágio. Entre eles, quase inadvertida, havia uma massa de bronze corroído do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos. Foi levada ao Museu Arqueológico Nacional de Atenas e depositada num armazém onde passou despercebida durante mais de um ano. Em 1902, o arqueólogo Valérios Stais examinou o bloco corroído e viu entre as camadas de ferrugem algo impossível, uma roda dentada, uma engrenagem perfeitamente formada do tipo das que não deveriam existir no mundo antigo. O que se seguiu foi um dos mistérios mais fascinantes da arqueologia. Quase 70 anos de tentativas frustradas de entender o que era o objeto. O grande historiador da ciência Derek J. de Sola Price foi o primeiro a propor em 1959 que se tratava de um mecanismo de cálculo astronômico, um computador analógico do mundo antigo. Em 1974, publicou a primeira análise detalhada, baseada em radiografias convencionais, que confirmou sua hipótese. Mas o verdadeiro avanço chegou em 2005, quando um consórcio de pesquisadores europeus aplicou tomografia computadorizada de alta resolução e tecnologia de imagem tridimensional ao mecanismo. O que encontraram foi incrível. O mecanismo, que hoje existe apenas em 82 fragmentos, que representam aproximadamente um terço do total original, continha pelo menos 30 engrenagens de bronze interconectadas, com uma precisão de fabricação que não se veria novamente na história humana até o século XIV, quando os primeiros relógios mecânicos europeus.
O mecanismo de Antikythera era, em essência, um computador astronômico analógico. Podia calcular e mostrar simultaneamente a posição do Sol, a posição da Lua, as fases lunares, as datas dos eclipses solares e lunares, usando o ciclo de 18 anos conhecido como o ciclo de Saros, as posições dos 5 planetas conhecidos na Antiguidade e o calendário dos Jogos Panhelênicos, incluindo as Olimpíadas, tudo mediante engrenagens de bronze, há 2000 anos. Em 2021, uma equipe do University College London, liderada por Tony Frith, publicou nos Scientific Reports a reconstrução mais completa do mecanismo até a data, incluindo a proposta de como teria funcionado o mecanismo planetário na frente, do qual até então só se tinham indícios fragmentários. A reconstrução em 3 demostra um sistema de engrenagens epicicloidais de uma sofisticação que, segundo Frith, é quase inimaginável para a época. Ninguém sabe quem o fabricou. A data de construção é estimada entre o ano 205 e o 60 a.C. As inscrições no mecanismo mencionam o geógrafo grego Posidônio e fazem referência a conhecimentos astronômicos provenientes da Babilônia, o que sugere uma síntese de conhecimentos de diferentes civilizações mediterrâneas. O naufrágio em que foi encontrado data de por volta do ano 65 a.C., o que significa que o mecanismo já tinha entre 50 e 150 anos quando o navio afundou. Para onde ia? Para quem era? Quantos mais existiram e foram fundidos ou destruídos? O mecanismo de Antikythera é talvez o objeto mais perturbador de toda a arqueologia, não porque seja místico ou sobrenatural, mas exatamente pelo contrário, porque é completamente real, completamente verificável e completamente incompatível com o que acreditávamos saber sobre as capacidades tecnológicas do mundo antigo. Número 4. O peixe fantasma das Marianas, o vertebrado mais profundo da história. Em agosto de 2022, uma equipe de pesquisadores japoneses e australianos, liderada pelo biólogo marinho Alan Jameson, da Universidade da Austrália Ocidental, desceu câmeras e armadilhas à fossa de Izu Ogasawara, uma das fossas oceânicas mais profundas do mundo ao largo das costas do Japão. O que capturaram em vídeo naquele momento foi um recorde que ninguém esperava ver tão cedo. Um peixe nadando calmamente a 8.336 metros abaixo da superfície do oceano. Para contextualizar essa profundidade, o Everest tem 8.849 metros. O peixe estava a uma profundidade equivalente a 94% da altura da montanha mais alta do mundo. Estava num ambiente onde a pressão supera as 800 atmosferas, onde a temperatura é de aproximadamente 1,7 graus Celsius, onde não há rastro de luz solar e onde a pressão seria suficiente para colapsar qualquer submarino em serviço ativo na frota naval de qualquer país do mundo. O peixe em questão pertence ao gênero Pseudolíparis, a família dos peixes caracol ou peixes lesma. São translúcidos, de um rosa pálido quase branco, com a pele tão fina que em alguns exemplares se pode ver o fígado por fora. Não tem escamas, não tem bexiga natatória, que é o órgão cheio de gás que a maioria dos peixes usa para controlar sua flutuabilidade, porque a essas pressões qualquer cavidade cheia de gás seria esmagada instantaneamente. Em seu lugar, seu tecido gelatinoso cheio de água lhes proporciona flutuabilidade neutra. O segredo bioquímico de sua sobrevivência é um composto chamado óxido de trimetilamina, ou TMAO. O TMAO atua como estabilizador de proteínas. Em condições normais de pressão, as proteínas mantêm suas formas tridimensionais por si mesmas, mas sob pressões extremas essa estrutura colapsa, como se você espremesse uma esponja. O TMAO contrarresta esse efeito, mantendo as proteínas funcionais a pressões que matariam qualquer outro vertebrado. O problema, e isto é o que faz com que os 8.336 metros sejam provavelmente o limite absoluto para os peixes, é que o TMAO atinge sua concentração máxima efetiva por volta dos 8.400 metros.
Acima dessa concentração, o composto começa a ser tóxico para os próprios peixes. A evolução lhes deu uma solução para o problema da pressão extrema, mas essa solução tem um teto. E parece que os peixes caracol da fossa de Izu Ogasawara estão vivendo exatamente nesse teto. Como apontou Jameson à Scientific American após a descoberta, eles não podem ir mais fundo. Estão no limite absoluto. Q. Número 3. A lula gigante. O monstro marinho que resultou ser real. Durante séculos, os marinheiros escandinavos falaram do Kraken, um monstro marinho do tamanho de uma ilha que podia agarrar navios com seus tentáculos e arrastá-los ao fundo do mar. O naturalista norueguês Erik Pontoppidan descreveu o Kraken em sua obra Det første forsøg på Norges naturlige Historie de 1755, estimando que seu corpo media mais de 2 quilômetros de circunferência. O Kraken, claro, não existe nessas dimensões. Mas a lula gigante, Architeuthis dux, existe. E é suficientemente extraordinária. Até o ano 2004, nenhum cientista havia observado jamais uma lula gigante viva em seu habitat natural. Os únicos exemplares que a ciência conhecia eram cadáveres arrastados a praias, partes de corpos encontradas no estômago de cachalotes e, em raríssimas ocasiões, espécimes capturados em redes de pesca em grandes profundidades. Sabia-se que existia porque havia evidência material, mas ninguém a havia visto viva. Um grupo de pesquisadores japoneses do National Science Museum de Tóquio, liderado pelo Dr. Tsunemi Kubodera, decidiu procurá-las de forma sistemática. Baseando-se no conhecimento de que os cachalotes mergulham em busca de lulas gigantes, instalaram câmeras e linhas de pesca com iscas no Pacífico Norte, a profundidades de entre 600 e 900 metros, e esperaram. Em setembro de 2004, uma câmera numa posição a 900 metros de profundidade, a uns 1.000 quilômetros ao sul do Japão, capturou algo que ninguém havia visto antes: uma lula gigante atacando a isca. As imagens publicadas em 2005 nos Proceedings of the Royal Society B mostraram o animal ativo, com os tentáculos estendidos, movendo-se com uma agilidade que ninguém havia antecipado. O que as imagens revelaram, contra a ideia da lula gigante como uma criatura passiva que flutua nas profundidades esperando que a comida chegue até ela, foi um predador ativo, rápido, capaz de manobras surpreendentes e muito menor do que a lenda sugeria. O exemplar fotografado media uns 8 metros de comprimento, que é, na verdade, um tamanho bastante típico para a espécie. As lulas gigantes adultas atingem entre 10 e 13 metros, com tentáculos extensíveis, e podem pesar até 275 quilogramas. Seus olhos são os maiores do reino animal, até 30 centímetros de diâmetro, adaptados para ver na penumbra das profundidades em que vivem. Suas ventosas estão bordadas de dentes de quitina, o que faz com que cada ventosa seja em si mesma um pequeno instrumento de apreensão e corte. Em 2012, a mesma equipe japonesa, em colaboração com o Discovery Channel e a NHK, conseguiu filmar a lula gigante em cores em seu habitat natural, numa expedição ao mar da China Oriental. As imagens exibidas em 2013 mostravam o animal em toda a sua glória. Luminescente, ágil, completamente adaptado a um ambiente em que nenhum ser humano pode sobreviver sem assistência tecnológica massiva. O Kraken, em definitivo, não era uma invenção. Era uma descrição imprecisa de algo completamente real, visto de longe, de noite, ou parcialmente morto por marinheiros que não tinham nenhum quadro de referência para o que estavam vendo. Número 2. A medusa imortal, o único animal que pode nunca morrer. Esta precisa de um momento. Turritopsis dohrnii é uma medusa de 4,5 milímetros de diâmetro. Cabe na palma da mão com espaço de sobra. É praticamente invisível a olho nu na água. Foi descrita pela primeira vez pela ciência em 1883, no mar Mediterrâneo. E durante quase um século, ninguém lhe prestou muita atenção. Na década de 1980,
Dois estudantes de biologia marinha, Christian Sommer e Giorgio Bavestrello, a coletaram do Mediterrâneo para estudar seu ciclo de vida. O que observaram os deixou tão desconcertados que levaram anos para publicá-lo. A medusa, em vez de envelhecer e morrer como todos os animais, retornava ao seu estágio juvenil. Não a um estágio similar ao juvenil. Ao estágio juvenil exato, como se um ser humano, ao completar 80 anos, se transformasse de volta em um feto. O ciclo normal de uma medusa funciona assim. O ovo fertilizado se converte numa larva chamada plânula. A plânula se assenta no fundo marinho e se converte num pólipo, que é uma estrutura fixa, quase como uma pequena anêmona. Do pólipo se desprendem medusas juvenis chamadas éfiras, que crescem até se tornarem medusas adultas. As medusas adultas se reproduzem e morrem. Turritopsis doornii faz tudo isso. Mas depois, quando a medusa adulta sofre estresse, dano físico, doença ou simplesmente a passagem do tempo, faz algo que nenhum outro animal conhecido faz. Suas células adultas especializadas se desdiferenciam, ou seja, esquecem o que são, e o animal inteiro se transforma de volta num pólipo. O ciclo completo começa de novo. O processo se chama transdiferenciação, e em biologia é equivalente a dizer que as células adultas se reprogramam para se comportar como células-tronco embrionárias. Em teoria, este ciclo pode se repetir indefinidamente. A pesquisa científica sobre Turritopsis doornii se acelerou consideravelmente em 2022, quando uma equipe liderada por Maria Pascual Torner, do Instituto de Biomedicina de Sevilha, publicou no PNAS a primeira análise do genoma completo da espécie. Suas descobertas foram reveladoras. A medusa imortal tem um número significativamente maior de cópias de genes relacionados com o reparo do ADN, a telomeração, o processo de manutenção dos telômeros que nos humanos se encurtam a cada divisão celular, e a regulação do ciclo celular, comparada com sua parente mais próxima, que não tem essa capacidade de rejuvenescimento. Em termos simples, a medusa imortal parece ter resolvido, a nível genético, os problemas que nós associamos ao envelhecimento. Isso não significa que seja impossível matá-la. Os predadores a comem, as doenças a matam, os acidentes físicos a destroem. O que a torna potencialmente imortal é que, na ausência dessas causas externas, não tem um limite biológico interno para sua vida. Seus telômeros não se encurtam. Suas células não acumulam o tipo de dano irreversível que nos humanos leva inevitavelmente à falência orgânica e à morte. As implicações para a medicina humana são exatamente tão grandes quanto parecem. Se pudéssemos entender os mecanismos genéticos que permitem a Turritopsis doornii reprogramar suas células adultas, teríamos a base conceitual para desenvolver terapias que pudessem reparar tecidos danificados, tratar doenças degenerativas e, potencialmente, embora ninguém o diga com essas palavras nos artigos científicos, abordar o envelhecimento em si mesmo. Tudo isso num animal de 4,5 milímetros que vive no Mediterrâneo e que, se você o visse na água, provavelmente nem perceberia. Número 1. O tubarão-duende, o rosto do tempo. Em 19 de abril de 2014, o pescador Carl Moore estava trabalhando com seu barco camaroneiro a uns 180 quilômetros ao sul dos Caios da Flórida, quando sua rede trouxe algo que o deixou completamente imóvel. Não era uma espécie rara que tivesse visto antes. Não era um tubarão que reconhecesse de nenhum livro, nem de nenhum documentário. Era um animal de quase 5 metros de comprimento, com a pele rosada e quase translúcida, como se tivesse sido desenhado para viver num mundo sem luz, com um focinho que sobressaía de seu rosto como uma espada plana e uma mandíbula que, quando o animal abriu a boca, se separou para a frente do restante do crânio por completo, disparada como uma mola, projetando-se em direção a Moore, num movimento que nenhum dos homens a bordo havia visto jamais em nenhum tubarão. Moore não tinha fita métrica. Não tentou se aproximar. Tirou fotos com o telefone que havia comprado naquela semana e devolveu o animal ao mar. Depois ligou para o NOAA.
Era um tubarão-duende, Mitsukurina ovstone, apenas o segundo avistamento documentado no Golfo do México em toda a história. O primeiro havia sido no ano 2000, ao largo da Louisiana, quando um ficou preso acidentalmente numa rede de caranguejos. 2 avistamentos em um quarto de século, num oceano que os humanos navegam há séculos. O tubarão-duende pertence à família Mitsukurinidae. Não tem parentes próximos. É o único membro vivo de uma linhagem evolutiva cujo registro fóssil remonta a 125 milhões de anos. Para que isso tenha escala, os dinossauros não terrestres ainda dominavam o planeta quando os ancestrais do tubarão-duende já tinham o aspecto que têm hoje. Os continentes tinham formas diferentes. O Atlântico era um mar jovem, e o tubarão-duende já estava no oceano, com aquele focinho e aqueles dentes e aquela mandíbula em mola, fazendo exatamente o que faz agora. Aquele focinho, que pode representar até 30% do comprimento total do corpo do animal, não é uma arma nem uma ferramenta de caça direta. É um sensor. Está coberto de órgãos chamados ampolas de Lorenzini, receptores eletromagnéticos tão sensíveis que podem detectar os campos elétricos gerados pelos músculos de outros animais na escuridão total, a distâncias que nenhum olho poderia cobrir nessas profundidades. O tubarão-duende literalmente sente sua presa antes de vê-la, e quando a sente, aquela mandíbula sai disparada em milissegundos, convertendo a boca numa armadilha de precisão que captura peixes, lulas e crustáceos sem que a presa tenha tempo de reagir. Vive entre os 270 e os 1.300 metros de profundidade, às vezes mais. Tem o corpo flácido e as nadadeiras pequenas de um animal que não persegue suas presas, mas as espera, quieto na escuridão, gastando a menor quantidade possível de energia. John Carlson, o especialista em tubarões do NOAA, que analisou o exemplar fotografado por Moore, foi direto quando os jornalistas lhe perguntaram o que a ciência sabia sobre a espécie. Não sabemos quanto tempo vivem. Não sabemos com que frequência se reproduzem. Não sabemos sequer em que tamanho maturam sexualmente. São um mistério. Um animal de 5 metros, com 125 milhões de anos de história, do qual não sabemos praticamente nada. Isso, mais do que qualquer outra coisa nesta lista, diz tudo o que há a dizer sobre a relação entre a humanidade e o oceano. Chegamos à Lua. Mapeamos a superfície de Marte com uma resolução melhor do que a de muitas cartas náuticas terrestres. Mas, no nosso próprio planeta, a profundidades que qualquer submarino moderno poderia alcançar, vive um tubarão de 5 metros que leva 125 milhões de anos aqui, e do qual não sabemos quase nada. O tubarão-duende não é o número 1 desta lista porque seja o maior, nem o mais perigoso, nem o mais belo. É o número 1 porque é a pergunta mais honesta que o oceano nos faz. Quanto acham que sabem? A resposta, depois de tudo o que vimos hoje, deveria ser evidente. Não muito. Ainda não muito.